Bom dia aos nossos aprasquianos e todos os ouvintes da rádio, né? Eu também achei um pouco de infeliz nas palavras dele, né? Até porque quando precisou nesse último acontecimento que teve em Floripa, da facção ali, envolvendo facções e coisa e tal, a polícia Quem militar... é que estava lá, né? A polícia militar resolveu rápido. Quando teve a enchente, os nossos bombeiros militares resolveram, né? Estavam lá na linha de frente. A barragem que teve lá em conflitos com os índios, polícia militar agindo rapidamente também. Então, assim, eu acho que merece um pouco de respeito, né? Eu acho que o respeito está acima de tudo. E, como eu falei, foi infeliz nas palavras, não tem? E poderia ter um pouco mais de respeito. Era um momento, né? Era um momento de felicidade para a Polícia Civil, que estava ganhando um direito. Porém, né? Vai lá, faz o que tinha que ser feito, mas respeite, né, os militares, né? Porque, no fim, na palavra dele, várias pessoas que estavam lá, que era um momento de aplaudir. Então, ficou uma coisa chata, ficou um clima meio pesado entre os militares. Como é que chegou nesse ponto essa situação do governador do estado? Em 2019, ainda na época do governador Moisés, ele aprovou uma lei, vou ser bem sucinto, assim, bem rápido, e tirou o direito ao grau acima de quem tinha sido promovido até 2021. Ponto pacífico. O que é que nós, como associação, fizemos? Nós vamos buscar judicialmente esse direito. Entramos na primeira instância, na segunda instância. Hoje, esse processo nosso está no STJ. E nós traçamos esse caminho, estávamos buscando dessa forma, e o nosso associado, o nosso policial militar, também estava tranquilo, aguardando o desfecho do que a justiça iria decidir. Nesse meio tempo, terminou o mandato do governador Moisés, e durante a campanha do atual governador, do governador Jorginho Melo, não foi nós que fomos falar alguma coisa. O governador, em várias oportunidades, e nós temos isso registrado em vídeo, né? Ele prometeu, é promessa de campanha gravada e está ali, quando todos os nossos associados têm, ele dizendo claramente que iria devolver o grau acima, que iria respeitar principalmente o nosso RR, o nosso da reserva remunerada. E confiando nisso, eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos praças reacendeu uma esperança, vamos eleger esse governador que ele vai devolver para nós esse grau acima. E lógico, apostaram nisso aí. E agora, depois de várias reuniões, iniciou o mandato, no primeiro ano teve aquele PAFISC que ficou um ano sem reajuste, nós aguardamos, iniciou o segundo ano, nós ficamos batendo a porta do centro administrativo, conversando com o deputado, com o senador, enfim, até que abrimos a porta e começamos uma conversação. Na nossa primeira conversa que a gente teve com o governador do estado, as palavras dele foram as seguintes: eu quero devolver o grau acima, só está dependendo da parte legal. Está aqui o meu procurador-geral do estado, está aqui o secretário da administração, nós vamos iniciar uma conversa e vamos chegar nesse ponto de devolução. E isso está acontecendo. Essa conversa bem amadurecendo, nós tivemos várias reuniões entre o presidente e o governador, entre o presidente e a PGE, então a gente vem conversando. O que foi pego de surpresa, primeiro, foi a forma, o local onde o governador se expressou. Porque nós estamos conversando respeitosamente, com bastante diplomacia, dentro de uma sala fechada, né? E colocando par e passo, tentando construir essa situação. Então, nos causou estranheza primeiro. Ele num evento da Polícia Civil, aniversário da Secretaria de Segurança Pública, que era um momento de festa, porque ele iria anunciar algumas situações lá que eles também estavam brigando e conseguiram, então a gente fica feliz também. Mas desnecessário primeiro, um governador, o primeiro mandatário do estado, dizer que ele fala demais, que às vezes ele promete coisas que não deveria, sem pensar, impensadamente. Não, ele prometeu por várias oportunidades, nós temos mais ou menos uns 30 vídeos dele. Então não foi nada impensado. Outra coisa, um mandatário do estado dizer que foi induzido ao erro, olha, no mínimo nós ficar preocupados com quem está comandando o estado. Então, assim, nós sempre o respeitamos, vamos continuar respeitando, porque sabemos que ele é a maior autoridade do estado, que nós dependemos dele, que nós estamos conversando agora. As palavras que foram ditas, na presença, inclusive, do nosso comandante-geral, que estava na solenidade, e a forma como ele se dirigiu à classe, soou muito mal. Hoje, no meio policial, o governador vai ter que fazer alguma coisa. Eu não sei de que forma que ele vai trabalhar politicamente, mas a situação dele no meio policial, ele tá, vou usar uma palavra que define tudo, ele está queimado no meio policial, principalmente entre os RRs. Então, assim, dizer que nós causamos essa situação, que nós, tipo a expressão que ele utilizou ali, assim, que a gente estava
aguardando na espreita para tirar proveito, fazendo de leitão. Não, na realidade, a gente estava aguardando sim, e nesse momento a gente esperava sim que ele cumprisse a promessa de campanha. Eu e o presidente e o nosso outro jurídico central, nós estávamos em Brasília. Nós tínhamos naquele dia feito uma peregrinação no STJ, levando o memorial descritivo, explicando para os juízes para e passo, porque assim, Saulo, o STJ, ele não analisa o mérito do processo. Lá a gente questiona algum erro legislativo, alguma lei que não está sendo cumprida, alguma coisa nesse sentido. Mas ali o mérito que nós estamos brigando, ele não analisa. Então nós fizemos questão de ir lá, peregrinar entre todos os juízes que vão analisar o nosso processo, mostrar para eles o que é que estava acontecendo, a legislação que foi descumprida, o que é que tinha, como é que foi tirado, enfim. Detalhadamente a gente fez isso e vai continuar acompanhando. Então, na realidade, nós estávamos lá, né, cuidando do que realmente a gente a gente acredita, que é o grau acima. Nós não estamos pedindo algo ilegal. Nós não estamos, e foi provado por A mais B nas reuniões, tanto com a PGE, como com os secretários, como com o governador, que foi nos retirado esse direito. Mais tarde, se tiver tempo ainda, eu vou fazer uma explanação bem sucinta de como esse grau foi nos tirado. Como eu falei, aqui no Arroio eu represento, né, os municípios Balneário Arroio do Silva, que pagam meu salário, e lá dentro da prática eu represento os associados. Eu devo satisfação aos associados. E quando falou dos associados, então eu tenho que representá-los, não tem? Não é porque eu estou no partido do governador que eu vou concordar com tudo que ele fala. Não concordo, o que ele falou está errado. Outra coisa, Saulo, não fomos nós que, como o Louro falou, não fomos nós que prometemos em campanha. Foi ele mesmo. E ele sempre fala que ele cumpre o que ele promete. Então a gente está esperando que ele cumpra o que ele prometeu. Até porque a 13954 é uma lei, né, aprovada pelo Bolsonaro, ela dá o direito, né, o artigo 41, fica assegurado o direito à inatividade para quem se aposentou até 31/12/2019, prorrogado até 2021. Ou seja, é um direito. Né? Nós temos no militar com documento 18 anos, o cara no documento dele ali, que é a carteirinha dele ali, a gente tem a funcional, que o cara estava lá como terceiro sargento. Eu vou citar o Linésio, terceiro sargento Linésio. Né, um documento oficial apresentando aonde ele vai, seja no comércio, seja onde for. Aí depois ele voltou a ser cabo, retroagiu. E outra coisa, daí ele vem dizer que mas a IRESA foi incorporada. A IRESA foi incorporada porque ela foi julgada incondicional e foi incorporada para todos. Para todos. Inclusive, né, até nas férias que não pagava, começou a ser pago. Então, assim, ninguém está fazendo nada de errado. Né? A gente não foi a praça, que não foi, né, os associados prometeram. Foi o próprio governador e esperamos que ele cumpra. Não só isso, né, Saulo? Mas como também a valorização, né? Porque temos a melhor segurança pública e está faltando a valorização. Nós temos... 2014 foi implantado o subsídio. De 2014 a 2024, a gente teve em 2022 uma perda inflacionária na média de 21 ali, a 20 e poucos % ali. Só que nós já estávamos na casa de 50, só que o Estado deu com uma mão e tirou com a outra, porque veio a questão previdenciária que comeu, tá? Ou seja, nós temos um militar que teve R$200 de aumento em 10 anos. Aí esse cara está gastando 2.000 a 3.000 de medicação, um mercado que está um absurdo, ou seja, esse militar não tinha um plano de carreira que se aposentou como soldado, está ganhando 1.000 e pouco aí, então por mês aí 2 pila. Como é que vai viver? Então, cadê a valorização? Cadê o respeito por esses militares que contribuíram para a melhor segurança pública do Brasil? Porque o governador fala, nós temos a melhor segurança pública. Então, assim, valorize. Valorize, não adianta esperar. Não adianta querer botar a corda no pescoço, apertar, e depois, quando chegar lá na frente, começar a soltar devagarzinho para dizer que foi o salvador da pátria. Só que eles tentaram matar, pô. Para tentar explicar, assim, com relação a esse grau acima. Em 2014, foi aprovado o nosso subsídio. O que é o subsídio? É que todos passaram a ganhar o mesmo vencimento. O mesmo vencimento. Por exemplo, antigamente o que acontecia, Saulo? Eu tinha 30 anos de carreira, então eu tinha triênios, tinha uma série de vantagens que eu adquiria ao longo do tempo. Por exemplo, quando um cabo ia para a reserva, por exemplo, além do grau acima, ele levava uma série de vantagens que davam uma folga para ele. Não é? Com o subsídio acabou tudo isso. Hoje, por exemplo, Saulo, só para você ter uma ideia, nós temos o BOP. Para te fazer parte do BOP, tu tens que fazer um treinamento extensivo, cansativo. A pessoa tem que ter vontade para ir para o meio do mato, passar fome, passar chuva, passar ser judiado e tal, para se preparar para enfrentar a bandidagem, para ir comer o osso duro na rua. Tá, eu tô dentro de uma sala, no ar-condicionado, mexendo no computador e sou cabo.
O cabo que vai lá pro BOP, que se prepara, que faz um curso, ele não tem nenhuma vantagem. Que estímulo que nós estamos dando pro nosso policial, que, olha bem, ele se prepara para enfrentar uma situação bem adversa, né? Que é enfrentar aqueles mais perigosos, aquelas situações mais complicadas. Mas voltando para o inicial, então em 2014, quando criou o subsídio, eu sou cabo, eu recebo R$1.000. O cabo da ativa também recebe R$1.000. Então eu passei para a reserva, aí eu passo para 1.200. Esse 1.200 era o que ganharia um terceiro sargento, entendeu? Então, a partir de 2014, era isso, assim que funcionava. Aí o governo do estado criou a IRESA, que é uma indenização por serviço ativo, que dava o mesmo R$200 para o pessoal que estava na ativa. Então, o cabo que estava na ativa, ele recebia o mesmo que eu, que estava na reserva, recebendo como terceiro sargento, porque ele tinha essa indenização. Só que essa indenização era assim, ó, se tu ficasse doente, se tu pegasse férias, tu perdia. Então, tu voltava a ser o mesmo vencimento de cabo com R$1.000. Em 2017, o STF entendeu que essa IRESA, que essa indenização era inconstitucional. Então, o governo, para resolver esse problema, ele incorporou. Só que se ele incorpora, ele tem que incorporar para todo mundo. Sim. Então, ele incorporou 200 para o pessoal da ativa, que ele ficou ganhando o mesmo que o terceiro sargento, e o da reserva, que ganhava aquilo ali, perdeu. Ele simplesmente, já ganharam a IRESA, mas ninguém da reserva recebeu a IRESA. Nós permanecemos no mesmo vencimento e simplesmente foi eliminado. Então, a partir desse momento que começou toda essa discussão, que culminou nisso aí, né? Um outro detalhe, Saulo, o governador do estado, ele fez uma série, claro, a gente vem conversando, então surgiu uma série de situações em que ele pediu para nós, para a associação, o presidente Clailton, olha, como nós temos uma ação na justiça que já vai 5 anos, e uma ação dessa, Saulo, beira mais ou menos, se hoje o judiciário bateu o martelo, R$500 milhões. Então ele fez a seguinte proposta: vocês abrem mão do retroativo, ou seja, abrem mão de tudo que tem lá para mim pagar o grau acima, numa missão quase impossível, né? Mas, para surpresa dele, o nosso pessoal acatou. Senão nós abrimos mão, nós queremos que o senhor devolva o grau acima, nós abrimos mão da ação que está na justiça. E assim ele fez vários pedidos, entendeu? Ou seja, na minha visão, o governador tentou de várias formas arrumar uma maneira para dizer, se vocês não der isso aí, então não tem como eu cumprir. Mas não, nós atendemos tudo que ele pediu. Então ele vai ter que dizer não para o nosso RR. O não dele, ele vai ter que assumir. Ele prometeu e ele vai ter que... E isso é assim, Saulo. Se ele não achar uma saída, eu acho que o governador é uma pessoa bastante inteligente, tem uma equipe bastante capacitada para reverter essa situação. Mas se não, isso é um preço político que ele vai ter que pagar. Mas ele corre o sério risco de vocês ganhar na justiça ainda. Exatamente, não. Nós não estamos desistindo, tanto que nós estamos lá em cima. Se nós ganhar judicialmente, além de ser um preço alto para o Estado, e nós temos confiando bastante na nossa ação lá em cima, né, Saulo? Além de ser um preço bastante alto para o Estado, aí ele vai dar um prejuízo desnecessário. Pois aí, como é que está essa ação na justiça? Demora muito ainda? Não, essa semana, como eu falei, a gente esteve lá no STJ. Tu sabe que o tempo no STF, STJ é um tempo diferente do nosso. Então a gente trabalha para que ela vá para a pauta o mais rápido possível. Mas lá eles dizem bem assim, já está na pauta. Nós, inclusive, a gente verifica, né? Só que assim, Saulo, é um país todo. Né? Então a gente tenta, assim, furar a fila, vamos dizer assim, né? Dar uma força aqui e tal. Mas assim, pode ir para a pauta daqui 2 meses, pode ir para a pauta daqui 1 ano, pode ir para a pauta daqui... Entendeu? É uma coisa que a gente vai ter que confiar que vai mais rápido. E a gente vai estar trabalhando, inclusive o presidente Cláudio já determinou que o jurídico fique em cima e fique acompanhando para e passo essa situação no STJ para tentar o mais rápido possível que ela vá para a pauta e seja votada. Enquanto nós fizemos a pauta no Judiciário, o Cláudio fez a pauta no Congresso Nacional, né, acompanhando os projetos que estão em tramitação. Sobre a PEC da segurança, né? A gente esteve ali, aproveitei também, enquanto eles faziam a parte jurídica, eu fui na parte política, né? Mas ela não tem nada de entrada, né? Foi mais um lobby. Mais um lobby para medir a temperatura para ver, não tem, mas o que a gente veja lá com os deputados é que não caiu com bons olhos, tá? E não tem como, né, pessoal? Eu acho que cada estado tem que ser a sua autonomia, né? Até porque cada estado é um jeito diferente, Santa Catarina. Sim, imagina. Tá? Como é que nós vamos comparar com Santa Catarina com aquela questão lá do Rio lá? Não tem como. Não. Então, daqui a pouco tá o Dino mandando aqui também. Todo mundo mandando, aí nós estamos... O receio da maioria dos deputados, e alguns colocaram para nós isso, Saulo, é que eles até compararam com um avião. Assim, a manobra do governo, a gente fica sempre com receio, porque ele vai, tipo aquele avião que vai lá na cabeceira da pista, chega lá, para, e a hora que ele arranca acelerado para decolar, não tem? Então, assim, a gente tem que ficar de olho, porque isso é uma matéria
que hoje está aqui parada, não tem nem numeração, não passou, não foi para as comissões, não tem nada, mas do outro lado tem gente pensando, como dizer. Então aqui assim a gente não pode ficar nunca assim tranquilo, tem que ficar sempre atento, e a Prasc também vai estar atenta, junto com várias associações do Brasil, todos estavam lá também, todos preocupados, né, Saulo? Porque é uma situação assim que de interesse de todos também, né? Com certeza. Então, na realidade, hoje nós temos uma ligação, até o coronel Alberto Fraga, né, que é um deputado federal por São Paulo, que é uma pessoa ligada à área da segurança pública, a gente tem uma ligação direta com ele lá, além dos nossos deputados aqui de Santa Catarina, né? Mas a gente conversou e nós estamos afinados, como todas as associações, nós estamos hoje ligados para qualquer movimentação, a gente está atento para dar a resposta, né? E, né, teve o próprio deputado Gessé Lopes também, participou de reuniões também, outras associações, e a gente saiu bem esperançosos. Mas o que acontece? Infelizmente, o governador também está blindado por algumas pessoas do lado dele para dizer não. Só que isso mas ele não disse ainda. Não disse não, mas é como eu falei, eu estava numa mesa, eu falei, Saulo, disse assim, eu cheguei assim, ó, tava o governador, o secretário assim, ó, o governador quer sorrir, tem que fazer a gente sorrir também. Só um lado sorrir é difícil, né? É difícil. E eu dei alguns exemplos, Saulo, assim, o nosso militar está voltando para trabalhar pelo CETISP, porque está difícil a questão, porque o pessoal, ganha, mas o imposto de renda come 27,5%. A questão previdenciária, 14%. Mais o plano de saúde que não funciona, mais tantos por cento. Ou seja, 50% do salário fica lá. Sobra o quê? 50% para viver? O cara já está no final de carreira gastando com medicação, gastando um monte de coisa. Aí não se tem valorização, não se tem isso, não se tem uma data base. Aí daqui a pouco, quando vê, tu fica com 50% de perda inflacionária, bota 50% de perda inflacionária na mesa da pessoa, para tu ver. Sem contar uma coisa, né? Que o militar, ele sai de casa, sai com X, não sabe se volta, e o RR também tem um X, não, o RR tem de A a Z. Porque daí ele tá lá, tem mais, hoje o crime organizado sabe onde é que o militar mora, onde a família trabalha, onde o filho estuda, tudo. Então, assim, então tá na hora de dar um olhar diferenciado também pra gente, porque só elogio não enche barriga de ninguém. Ô Saulo, e assim, a gente sempre tratou e sempre vem tratando o governo do estado com o respeito que ele merece. Como eu falei, ele é uma autoridade constituída, nós temos que, né, nem podia ser diferente. A via do diálogo é a primeira. Exatamente. Assim, a gente estranhou sinceramente a forma como nós fomos tratados nessa cerimônia. Quando eu digo nós, porque não foi a Prasc, foi o militar em todo o estado de Santa Catarina. Inclusive, fez uma referência ao nosso comandante-geral que estava na solenidade. Então, assim, todo mundo está chateado, inclusive, com a forma como foi tratado o nosso comandante-geral, né? Então, a gente ficou assim, tá todo mundo estarrecido, porque não se imaginava que o primeiro mandatário do estado fosse tomar uma atitude como aquela, falar aquelas jangear numa solenidade como aquela ali, né? Então, a gente ficou assustado. Mas, assim, nós, como eu falei anteriormente, a promessa é dele. Se por acaso não for cumprida, nós fizemos tudo o que tinha que ser feito para alcançar, né? Se por acaso não for cumprido, a responsabilidade e o preço, quem vai pagar é ele. Então assim, a gente está tentando, na realidade, até de uma maneira tranquila, levar para ele, o senhor prometeu, se o senhor não cumprir, não tem problema, só o senhor vai pagar o preço. É assim que funciona a política, né? Sim, então, eu penso que o staff do governador, junto com ele também, que é uma pessoa bastante experiente, deva estar, nesse momento, estudando uma saída até para reverter uma situação como essa. Vocês têm alguma agenda com o governador nesse sentido ou não? Olha, Saulo, eu ia falar um negócio que hoje 98% dos praças eles vão de soldado, né, até subtenente, voltaram no governador, devido mesmo a eles pronunciar na pré-campanha e campanha na devolução do direito adquirido. Eu liguei para a Nara, que é chefe de gabinete dele, vindo de Brasília, eu liguei para ela. Eles estão tentando agendar uma conversa com essa semana aí. Esse também, até o pessoal próximo do governador viu que não caiu muito bem essa fala. Estamos aguardando que o governador chame a gente para conversar, chame as associações aí para falar dessas promessas, para falar da valorização, até porque o final do ano está chegando e não se tem nada, né? Daqui a pouco, se passar mais um ano sem entrar nada, sem aprovar, a insatisfação ela vem. E outra coisa, está na hora de o político pensar, parar de, né, parar. Cumprir promessa, né? E depois não é, Saulo, querer assim, eu não vou dar agora, eu vou deixar para dar no último ano, porque senão, não, tem que fazer assim, eu vou dar o exemplo do César. O César ele começou no primeiro dia do mandato e foi até o final fazendo obra, mostrando um Araranguá diferente. Tem que ser assim. Não. Chega de estar querendo deixar para fazer em cima da hora. O povo não aguenta mais isso, e muito menos nós também ali, esperar daqui a pouco vai querer dar no último ano de mandato dele.
uma coisa eu vou te falar, não adianta, eu já falei para ele, na primeira reunião que eu tive assim, ó, não cometa o mesmo erro que governadores anteriores cometeram, de não valorizar o funcionário público, tá? E se ele deixar para dar no último ano, vai levar sarrafo lá, a turma não vai votar, não adianta. O Moisés ficou fora do segundo turno com 17 mil votos, nós temos 15.600 associados, tá? A Prasc hoje tem 15 mil. Só da Prasc. Só da Prasc. Então, assim, ó, multiplica isso por voto. Com certeza. Saulo, considerável. Assim, aproveitar também para reconhecer, não posso esquecer, né, o trabalho do nosso jurídico central, que desde 2019 teve assim, o feeling de entrar com essa ação. Nós somos a única associação que está buscando judicialmente isso. Sim. Né? As outras associações até cobram, tal, mas judicialmente é só nós que estamos buscando. A gente gostaria muito que o grau acima fosse devolvido administrativamente para que todos ganhassem. Porque se for juridicamente, se nós tivermos sucesso na nossa empreitada em Brasília, somente os nossos associados terão direito. Porque nós somos uma associação, representamos os nossos associados, né? Então, mas assim, nós particularmente a gente gostaria que todos fossem beneficiados, né? Que o governador atendesse o que prometeu e que todos fossem beneficiados. Não, mas só para lembrar, a Polícia Civil ela perdeu a paridade e legalidade aqui em Santa Catarina. Perderam, eles ficaram de fora. Eles ganharam lá em cima. Ganharam lá em Brasília. O governador, naquela sessão ali na terça-feira, ele só cumpriu o que veio de cima para baixo. Sim, tá? sim. E a nossa ação está lá em cima agora. Vamos Saulo, lá. eu sempre digo assim, só para Se não vem pela via da conversa, vai no jurídico. Só para concluir assim, Saulo, a gente sabe que Brasília hoje é mais esquerda, as decisões, não estou dizendo que os juízes são de esquerda, não, mas as decisões são assim mais populistas, são mais de atendimento ao trabalhador do que em si, a análise é com um olhar assim. Não podemos nunca esquecer, e por isso a nossa esperança também se renova, que o nosso governador é de direita. As decisões lá em cima não estão sendo tão de direita. Para nós, assim, por isso que eu coloquei assim, ó, foi uma visão grandiosa do nosso jurídico, que na época bancou essa ação, né? De entrar, ganhamos na primeira instância, perdemos na segunda instância e estamos na terceira. Então, assim, tá de 1 a 1. O jogo tá empatado, né? E fomos pro VAR. Então agora é a hora da onça beber água. Então, nós estamos